Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou mamãe do Christian, um menino de 2 anos e meio. Também sou terapeuta, trabalho no mercado financeiro, dona de casa, como toda mulher, e uma buscadora espiritual que está aqui para compartilhar um pouquinho do que eu vivi e que talvez possa auxiliar outras mães, outros pais nesse lindo ciclo que é cuidar e nutrir uma vida. Então, sejam todos bem-vindos. She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to a special place. And I start to long, I probably break down, don't cry. Oh, sweet child of mine. Oh, sweet love of mine. Então, essa história começa com o meu processo de gravidez, que eu queria comentar com vocês. Eu descobri a minha gravidez e, na verdade, eu não estava esperando, como muitas mães, né? E foi um processo de aceitação, mas logo também já tendo certeza que esse filho tinha vindo para mim por um propósito. E que eu teria que enfrentar esse desafio que seria ser mãe, né? E logo no início da gravidez eu descobri uma complicação em mim, uma doença que eu poderia passar para o meu filho. E comecei a viver muito aflita com tudo isso, com medo e incerteza de perder ele. Tive que fazer diversas injeções e tratamentos para conseguir reverter e não, enfim, passar toda essa condição para ele. E a partir dali eu já sabia que as coisas poderiam ser um pouco mais complicadas do que eu imaginava. Eu acho que todas nós mulheres muitas vezes temos essa romantização do que é estar grávida, ter um bebê, ter uma família. E como uma menina que cresceu vendo filmes na sessão da tarde, eu também pensava que iria ser como brincar de boneca, ou talvez um pouco mais difícil, mas eu iria dar conta, né? E aí já comecei passando por essa experiência, fiquei muito insegura com tudo isso. Depois também vivi uma grande traição de uma pessoa muito próxima. Durante a gravidez eu tive muita insegurança, medo de perder ele, medo e culpa por talvez passar alguma infecção para ele também, por conta do que eu estava vivendo. Tive um episódio onde eu fiquei também trancada nos Estados Unidos, então eu tive um voo que ficou simplesmente parado lá e eu não conseguia voltar para o Brasil. Eu tinha ido para o Canadá, né, para visitar o pai dele e acabei não conseguindo retornar pro Brasil e nesse período eu estava sofrendo muito de estresse, de ansiedade, estava sozinha sempre, né, e com muito medo. Então também foi uma situação desafiadora ali na gravidez, onde eu não sabia como eu iria voltar para o meu país e comecei a ter crises de pânico. Então eu acabei indo parar no hospital lá nos Estados Unidos. Eu acho que eu estava grávida de uns 5 meses. E, enfim, foram muitos desafios. Na metade da gravidez, um pouco mais indo para o 3º trimestre, eu e o pai dele, a gente decidiu que iríamos ter o Christian no Canadá.
Então eu tive que remanejar tudo para fazer uma mudança para o Canadá, ou seja, eu tive que encontrar uma casa, uma parteira, hospital, como que eu ia fazer tudo isso. E foi bem tumultuado, mas a gente concordou porque, enfim, né, o futuro de uma criança num país próspero, a gente tem mais possibilidades e liberdade para dar uma educação, uma saúde. Mesmo que hoje eu esteja aqui no Brasil, eu sabia que eu abriria portas para ele se eu tivesse ele lá. E aí, enfim, nos últimos trimestres eu tive que encontrar uma casa, eu voei pro Canadá, tive que encontrar uma casa, tive que alugar, né? Mesmo sendo estrangeira, todo mundo que mora no exterior sabe que é muito complicado alugar casa e apartamento se tu não tem uma permissão, né? Se tu tá só como turista ou com algum visto mais assim limitado. E aí eu tive que encontrar hospital, parteira, enfim, ver sobre os gastos. Tava uma bola de neve, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E já tinha finalizado o meu tratamento, então eu esperava que estivesse tudo ok com o meu bebê. Graças a Deus ele estava se desenvolvendo bem, o Christian. E tinha decidido ter parto normal. Tinha encontrado no final uma parteira muito legal e enfim, consegui fazer as coisas funcionarem. Até que no meu dia de parto eu me encontrei sozinha em casa e comecei a ter contrações. E aí foi um momento que eu acho que ninguém tá preparada, nenhuma mulher tá preparada, né, para quando começam as contrações. E foi também um grande desafio o parto dele, porque a bolsa estourou e os batimentos dele pararam. E nesse momento eu não sabia mais o que ia acontecer, se eu ia sobreviver, se ele ia sobreviver, talvez por conta do que eu tinha passado e enfim. Só sei que eu tinha optado por fazer numa casa de partos e me transferiram para o hospital. E chegando no hospital, eu só sabia rezar e pedir a Deus para que isso se resolvesse da melhor maneira. E eu, assim, sempre fui uma pessoa muito conectada com o divino e sabia que de alguma forma isso ia se resolver. E acabou que eu cheguei no hospital e quem estava atendendo a sala de cirurgia era uma doutora brasileira. E naquele momento que eu conversei com a doutora e ela me acalmou e a gente conversou e ela pôde me explicar o que estava acontecendo, eu entendi que a partir dali eu tinha que soltar o controle da minha vida e deixar para Deus, para essa força superior, e com certeza ela guiaria da melhor forma. Então, só contando para vocês um pouco do relato do que foi essa experiência lá. Depois disso, eu consegui ter ainda ele de forma normal. Lá no Canadá, eles são muito, muito humanizados, né, no parto. Então, se há possibilidade de fazer parto normal, eles fazem, né, se a pessoa realmente quer. E graças a Deus, depois de 10 longas horas, meu filho nasceu bem, saudável e foi um momento muito bonito que depois dessa longa jornada de 9 meses, que aconteceram tantas coisas, eu vi aquela vida pulsando nos meus braços e só pensei em como
a gente é pequeno diante dessa grandiosidade que é Deus, que é essa força, essa consciência amorosa que se a gente deixar para ela nos guiar, se a gente conseguir abrir nosso coração e espaço para ela na nossa vida, as coisas elas fluem muito melhor. Então é isso. Muito obrigada.